Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar da terceira parte da nossa releitura de O Nome da Rosa, do escritor italiano Umberto Eco, relacionando com duas obras do autor também, que é o Pêndulo de Foucault e o Cemitério de Praga, né? Que são obras posteriores que ele vai abordar os temas que nós estamos aqui no quinto dia da narrativa, né? Nós já abordamos aspectos narrativos em outro vídeo, né? A questão da literatura lúdica, que ele faz lá paródias do Sherlock Holmes, já que estamos num romance noir na Idade Média, a questão da investigação, né? Eles estão investigando uma série de crimes no mosteiro. E lá no quinto dia, eles estão fazendo o quê? Uma conferência a respeito, né, da pobreza de Cristo, a defesa da pobreza, né? A questão de se a igreja deve interferir em aspectos não espirituais, tipo a religião, o imperador. Lembrando o contexto histórico, né? Nós falamos nos vídeos anteriores sobre que esta época do Dante Alighieri, na Divina Comédia, né? Aqueles conflitos entre os guelfos, os gibelinos, quem era a favor do papado, quem era a favor do imperador. A questão dentro do próprio papado, né? Tinha problemas dentro do próprio papado, porque existia aquela corte de Roma, existia a corte lá em Avignon, na França, né? Vamos abordar também alguns aspectos da figura de Cristo ou de Jesus de Nazaré, seguinte o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Do José Saramago, e também, como já falamos em outros vídeos, também a mulher que escreveu a Bíblia. A mulher que escreveu a Bíblia é uma ideia que o Moacir Scliar teve ao ler lá sobre Harold Bloom, né, o livro de Jota, falando sobre a possibilidade de que uma mulher lá na corte do rei Salomão tenha copiado, tenha feito versões da Bíblia, né? Então, é basicamente esse o vídeo e as dicas de leitura. Claro, vai ter as dicas de leitura, vamos falar. Mas basicamente nós estamos aqui debatendo que são questões teológicas, que são da narrativa, né? A narrativa, além de ser uma semana de eventos, né? Tem os crimes, e a questão de a posição do cristianismo em relação ao poder temporal, né? Então, os monges defendem, né? Os mendicantes, o próprio Guilherme, que é um dos personagens, defendem que o cristianismo, né? Como Cristo disse, né? Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. O cristianismo seria uma elevação espiritual e não uma preocupação com o mundo terreno, né? Então, ou seja, Cristo seria um ideal de ascensão humana, seria a encarnação de Deus na Terra, né? Ou seja, nós estamos falando do cristianismo. Então, o cristianismo é isso, Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, a figura da Trindade, né? E ele mostra o seguinte, que quando Jesus falava de dê a Deus o que é Deus e César o que é de César, mostra que Jesus não é aquele Messias político que eles estavam esperando, né? O Messias que ia mudar o poder temporal, que ia interferir na vida política. Não é essa a questão. Ele seria mais uma figura de inspiração, de elevação espiritual, né? Então essa discussão, porque é o seguinte, os franciscanos, né? Não deve-se o cristão se preocupar com coisas terrenas e acumular riquezas. E a igreja naquela época era uma das instituições mais ricas, né? E o povo vivia na pobreza, né? A gente já falou daquelas revoltas camponesas que existiam, né? O pessoal, e muitos séculos depois, vão passar para o protestantismo, né? Com Lutero, Calvino, justamente por essas questões de o poder da igreja ficou tão acima do povo que os príncipes se apartaram, né? Os príncipes se apartaram do poder católico e formaram as reformas, né? Então, a reforma protestante foi isso, em que vários príncipes se apartaram do poder do papado, né? E o papado ficava ali interferindo na vida política, né? do império. E aí, depois no livro também tem aqueles que defendem, não, mas como o poder de Deus ele é soberano, né? O poder de Deus ele é soberano, então ele vai atuar sobre, inclusive, esses governantes, né? Esses governantes que são dados por poder divino, por soberania divina. Então, se ele está governando, é porque no poder de... E assim, o cristão tem que estar atento e também no controle desses governos, porque a igreja seria o representante de Deus na Terra, né? De Jesus na Terra.
Então, esses são temas que são, além dos aspectos, né, da criação divina, ou seja, a criação do mundo como uma bondade divina, como um ato de misericórdia, não que Deus precise criar o universo, né, ou porque Deus tem a carência, não, Deus concede pela sua graça a criação do universo, né. A questão de Cristo, nós podemos ver também que no Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, né, aqui no livro, depois vamos debater com mais tranquilidade, é a questão de que Cristo como um aspecto mais humano do que divino, né? Ou seja, Jesus de Nazaré, a pregação, e Jesus como ideal, mas um ideal humano, no sentido de que foi um homem de sua época, foi um profeta da sua época, mas sem a divinização posterior, né? Então seria mais uma leitura do José Saramago, seria mais uma leitura do Jesus mais humano, né? E no livro do Sclia, interessante é abordar essa questão da mulher que escreveu a Bíblia, né? Ou seja, uma hipótese de trabalho, né? É um mote para a história de que uma mulher da corte do rei Salomão, uma das esposas do rei Salomão, tenha copiado, né? Feito cópias, feito versões da Bíblia. Porque, como vocês sabem, a Bíblia tem várias versões, né? As versões ali antes do exílio na Babilônia, as versões pós-exílio, né? São as versões do persa, as versões do período helênico, né? Então, as cópias da época de Cristo, né, foram encontrados manuscritos do Mar Morto, por exemplo, são outras versões. Depois tem as posteriores a Cristo, né? Então, ele vai mostrando, ou seja, a importância de ler a Bíblia não como um livro sagrado, mas como uma narrativa judaica, né? Ler a Bíblia como uma narrativa, como uma literatura, né? Então, analisando as alegorias, as lições de moral que tem na história, né, os símbolos que tem na narrativa, não como uma leitura literal da Bíblia, né? Não fazendo uma leitura literal, ou seja, ao pé da letra, que tudo tenha acontecido tal como, né? Porque são pessoas em várias épocas escrevendo. É claro que a Bíblia tem aspectos históricos, né? Lá o nome de reis, né? Do rei de Israel, rei de Judá, tem os livros históricos, né? Mas basicamente a Bíblia envolveria poesia, símbolos, né? Lições de moral e tal, né? Essas são uma possível leitura. Inclusive Humberto Eco, interessante, né? Todos esses autores, Humberto Eco, o Moacir Sclia, né? José Saramago, todos são professos ateus ou agnósticos, né? Só que eles fazem a leitura da religião sem essa parodismo, né, do ateísmo. A gente vê esses ateísmo de internet, esses ateus militantes, né? Até porque o ateísmo são várias correntes, né? Então, ateu de direita, ateu de esquerda, né? O ateu mais científico, né, que só fala de ciência, esse ateu militante, né? Então, o ateu que fica fazendo piada com religião, e no caso aqui, eles são ateus que leem a Bíblia até mais que muito cristão, né? Interessante que é aquele ateu que tem uma preocupação com religião e sem diminuir a religião, né? Assim como Freud, o Jung, são vários estudiosos da religião pelos seus símbolos, pela importância religiosa. Então vamos para nossas dicas de leitura, que inclui dicas, inclusive do Rodrigo Starling, que deu essas dicas para nós aqui sobre a obra do Ubaldi, né, Pietro Ubaldi, que escreveu no século XX uma literatura, né, assim, mais desenvolve narrativa, e são literaturas que mostram, né, a questão do conhecimento, né, a importância do conhecimento, a figuras iluminares, igual eu falo de Francisco de Assis, né, que seria, a gente fala dos franciscanos aqui, que seria uma figura de iluminação, uma figura cristã, e como esses iluminados que vêm para a humanidade para passar no ensinamento, né. E ele faz uma crítica também ao ateísmo, né? Esses livros faz crítica ao ateísmo, ele mostra que ele faz uma crítica ao Jean Paul Sartre, em 1964, que é a época desses livros. Jean Paul Sartre ganhou o Nobel, inclusive recusou esse Nobel, né? E aí o Ubaldi fala da questão do ateísmo, né? Como a questão do ateísmo enquanto negação, a questão do ateísmo enquanto niilismo, né? Lembrar Dostoiévski, né? Do Schopenhauer, Nietzsche, Dostoiévski, falava que se Deus não existe, tudo é permitido. Então o problema seria com o ateísmo, o amoralismo, ou seja, não teria moral. É claro que outros pensadores, igual o próprio Humberto Eco, vieram falar sobre uma moral laica, né? Ou seja, uma possibilidade de fazer uma moral, mesmo sem uma figura divina, transcendente, né?
Então é importante analisar isso. E a questão do balde, ele mostra, depois podemos falar com mais calma sobre a obra do balde, fala da questão da sintonia, né? Ou seja, o conhecimento, toda a inteligência divina desce até nós, né? Ou seja, então todo pensamento, todo conhecimento vem de Deus. E também essa questão da importância né, do Espírito Santo, né? O Espírito Santo seria essa Sofia, ou seja, que é o conhecimento, a sabedoria divina que desce em formas de pensamento até o ser humano, né? Agora, interessante a obra do Baldes, dicas de leitura, né? Não é literatura, mas é a obra mais espiritual, né? mais filosófica, mais mística, para ler uma outra dica que vamos dar aqui, uma dica que é a obra do Rodrigo Starling. Rodrigo Starling, que escreveu recentemente Sua Voz e outras poesias. E o Rodrigo Starling, é necessário conhecer um pouco da obra do Baldes para poder ler a poesia do Rodrigo Starling, né? Então é uma poesia mais intimista, mais espiritual, né? Inclusive em diálogo com ciência. Interessante a importância do Balde na grande síntese, que é uma obra, né, fundamental do Balde, seria essa síntese entre a filosofia, a religião, o pensamento, a ciência, né? E aqui ele vai falar até de física quântica, relatividade, né? Ou seja, conhecimento que eu não detenho, se não, né, não sou especialista em física, ainda mais física quântica, relativística, né? Mas é interessante que ele mostra isso, é a questão da consciência, né? Toda consciência é uma consciência divina, nós somos parte de Deus pela esse espelhamento, como o universo, né? Voltando à questão, nós já falamos lá da questão de que o universo é uma criação da misericórdia divina, então o universo é essa emanação divina, né? O universo é uma expansão, o universo está em expansão justamente pelo poder criador de Deus, né? E é interessante essa análise, né, que o Rodrigo faz da obra do Balde, a leitura né, do contexto da obra do Balde é vasta. Por exemplo, aqui nós temos 24 livros, né? A obra é vasta, 24 livros. Desses 24 aqui eu só tive acesso a 4 livros, então, né, não vou resumir a obra aqui no vídeo, mas fica a dica de leitura e a importância. E outro aspecto interessante que tem aqui, voltando à questão para fechar a questão do Nome da Rosa, e está no centro da narrativa do Nome da Rosa, é a questão da religião ser uma coisa séria, né? Então, lá, para os monges, a religião, mesmo que a narrativa seja uma paródia assim, dos romances paródicos da Sherlock Holmes, né, de detetive, de investigação, mas a religião é uma coisa séria, né, fala de martírio de Cristo, fala do sofrimento humano, da miséria humana. Então o riso, a paródia é proibida, né? Então no centro narrativo está justamente essa questão da elevação espiritual ser um assunto sério, e os monges não aceitam, por exemplo, versões, né, da poética lá do Aristóteles. Está no centro da narrativa, né? Fala da comédia, do riso, né? Então tudo isso é proibido, porque até por ser um romance medieval, aquela questão do noir, né? É uma narrativa mais melancólica, mais amarga, né? Porque o narrador é a pessoa mais idosa narrando aspectos que aconteceram com ele na juventude, né? Quando ele passou uma semana nesse mosteiro, né? Com esses eventos altamente estranhos, né? Então, basicamente, isso fica as dicas de leitura. Tem muita coisa que a gente pode debater. Nos próximos vídeos nós vamos falar do Saramago, né? Vamos falar do Evangelho segundo Jesus Cristo. Vamos falar do Macis Cliac e a mulher que escreveu a Bíblia. Vamos falar do Montanha Mágica e do Dr. Fausto do Thomas Mann, aspectos religiosos, narrativos. E vamos, claro, falar do Grande Sertão Veredas, né? Guimarães Rosa. Vamos fazer 3 vídeos falando da narrativa e falando também das questões religiosas, filosóficas, né? Então, seja, muita coisa pela frente. Agradeço a atenção, deixe suas sugestões de livro e não se esqueçam de compartilhar.